Muito bem. Então, bom dia para todos. Nós voltamos para o nosso último encontro de Calibanha Bruxa. Finalmente, gente, demorou, mas chegou. A gente vai terminar hoje o livro e nós teremos, então, a Gabriela como apresentadora 1 e 2 e a Laís como a comentadora, beleza? Vamos lá, então? Bom dia, pessoal, tudo certo? Então, não me preparei muito para o primeiro cargo, mas o que eu me lembro da última sessão foi que a gente discutiu sobre o capítulo 4, sobre a questão das bruxas, né? A gente falou um pouquinho sobre o medo, sobre as perspectivas da autora sobre a caça às bruxas e tal. Sinceramente, não lembro muito mais que isso, mas vamos lá. Bom, o capítulo de hoje, gente, eu confesso que tá uma correria a minha vida e eu li hoje de manhã, então eu vou abrir aqui com vocês e ir comentando algumas passagens que eu achei interessantes, tá bom? Então, ela vai basicamente pegar tudo aquilo que ela trabalhou na questão da caça às bruxas e aplicar para a América no período de colonização, né? Tanto é que o nome do capítulo é Colonização e Cristianização. Então, ela vai falar sobre como que a primeira fase da colonização, é importante ressaltar que ela enfatiza bastante a colonização da... Caramba. Espanhola? Isso, espanhola. Confundo espanhola com europeia, que começa com E. Espanhola, exatamente. Ela enfatiza bastante a colonização espanhola e ela fala que numa primeira fase os espanhóis achavam que seria uma colonização fácil, né? Que os indígenas eles aceitariam fácil a doutrina deles. E a partir do momento que eles começaram a resistir, eles começaram a impor essas questões, né, mais repressivas. Então, na página 386, eu marquei. À medida que a conquista avançava, deixou de haver espaço para qualquer tipo de acordo. Não é possível impor-se sobre outras pessoas sem rebaixá-las a um ponto em que até mesmo a possibilidade de identificação torna-se inviável. Colocou-se em marcha uma máquina ideológica que, complementando a máquina militar, retratava os colonizados como seres imundos e demoníacos. Os mesmos crimes que antes haviam sido atribuídos à falta de educação religiosa eram agora considerados provas de que os índios se encontravam sob o domínio do diabo e que, portanto, poderiam ser justificadamente privados de suas terras e de suas vidas. Então, eles começaram a usar essa questão como justificativa, né, para poder reprimir esses índios, para poder tomar as terras deles, para poder escravizá-los, né. Aí, na página 388, o novo horror que os espanhóis sentiram pelas populações indígenas a partir da década de 1550 não pode ser facilmente atribuído a um choque cultural, mas sim deve ser visto como uma resposta inerente à lógica da colonização, que inevitavelmente precisa desumanizar e temer aqueles que quer escravizar. Aí a gente lembra da nossa última sessão que a gente falou desse medo, né? Dessa questão aqui de uma tipo assim, não uma governança, mas de uma dominação por meio do medo, por meio do terror, né? Aí ela vai falar um pouquinho também sobre a questão antropofágica, né? Ela vai falar bastante até sobre as representações, né? Que esses caras faziam. Até interessante comentar que semana passada na monitoria do NUFES, eu acabei achando um livro lá no NUFES que tinham várias gravuras desse período, né? Principalmente do Hans Staden, né, Flávia? E a gente estava folheando esse livro e vendo, né, todas as gravuras dele e tal. Bem interessante, não sabia que ele tinha sido comido por canibais. Aí ela vai falar, né, sobre a necessidade de extrair trabalho das populações indígenas para alimentar os cofres, né, europeus. Vamos ver o que é mais aqui. A destruição dos cultos deles, né, a representação das entidades divinas dos astecas, eu acho que ela fala dos astecas e dos incas, né, como demônios. Então, destruí-los, aí, para página 393.
Destruí-los ou proibir seu culto era uma forma de atacar a comunidade, suas raízes históricas, a relação do povo com a terra e sua relação intensamente espiritual com a natureza. Então, campanhas anti-idolatria, eles estavam literalmente pegando essas divindades, né, astecas, maias, incas, que eu agora não lembro, que ela fala bastante sobre 2. E usando eles como demônios, tanto é que no final tem até umas gravuras. Cadê? Eu vou achar aqui, ó. Tá bem no finalzinho. Que eles retratam as entidades como demônios. Ai, gente, quando a gente quer achar, a gente não acha, né? Será que tá pra trás? É isso aqui, Gabi, ou não? Ó, Eu acho que é, Flávia. que aparece em sonhos e tal, tá na 398, se for. Isso, é isso mesmo, Flávia. É que eles tratam, né, as divindades deles retratam como demônios. Uhum. É exatamente isso. Aí vai falar das campanhas do terror. Aqui, ó. Aí na página 400, Mulheres e Bruxas na América. Ela fala assim: antes da conquista, as mulheres americanas tinham suas próprias organizações, suas esferas de atividade eram reconhecidas socialmente e, embora não fossem iguais aos homens, eram consideradas complementares a eles quanto à sua contribuição na família e na sociedade. Nesse capítulo, ela vai fazer uma analogia bem interessante, que ela vai dizer que foram as mulheres que não se deixaram reprimir por esse sistema, né, que os colonizadores estavam trazendo, que os homens acabaram sendo corrompidos por esse sistema, mas as mulheres não. Elas lutaram contra, elas fugiram e elas perpetuaram essas crenças, né? Elas continuaram realizando esses ritos, ocupando os lugares dos antepassados masculinos. Ó, tá na página 402. Se antes da conquista as mulheres estavam encarregadas exclusivamente das cerimônias dedicadas às divindades femininas, posteriormente se converteram em assistentes ou principais oficiantes em cultos dedicados aos huacas dos antepassados masculinos, algo que era proibido antes da chegada dos espanhóis. Então, ela vai bater nessa tecla de que os homens, né, eles acabaram sendo contaminados pela doutrina do colonizador, mas as mulheres não, as mulheres resistiram e as mulheres começaram a ocupar espaços masculinos dentro daquela hierarquia, né, no que concerne a essa questão religiosa e continuaram praticando os seus cultos, né? Aí ele vai começar a falar, aí ela vai começar a falar sobre a caça às bruxas, né? Começar a colocar realmente as características da caça às bruxas aqui nesse contexto. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Aí o último capítulo é bem interessante também, que ela fala da caça às bruxas e a globalização, né? Que ela vai falar de uma caça às bruxas mais atual, principalmente na África do Sul, né? E no Brasil. Confesso que eu não peguei, não deu tempo de eu pegar para pesquisar, mas eu realmente queria saber como que se deu essa caça às bruxas no Brasil, porque ó, ela fala exatamente assim, ó, na página 417. Na África do Sul e no Brasil, mulheres idosas foram assassinadas por vizinhos e parentes sob acusação de bruxaria. Só. É só isso. Mas quando? Como? Onde? Por quê? Sabe? Como que isso aconteceu? Ela simplesmente cita. E a gente que é brasileiro, que tá lendo isso aqui no Brasil, a gente quer saber. Caramba, aconteceu aqui, né? Então fica essa dúvida. Vamos ver o que mais. Isso aqui também é interessante. Na mesma página, ela vai falar assim: poucas vezes chegam à Europa e aos Estados Unidos casos sobre as caçadas de bruxas que ocorrem na África ou na América Latina, da mesma forma que as caças bruxas dos séculos XVI e XVII tiveram durante muito tempo pouco interesse para os historiadores. Inclusive nos casos conhecidos, sua importância é normalmente ignorada, de tão disseminada que há a crença de que estes fenômenos pertencem a uma era longínqua, sem qualquer vínculo com os dias atuais. Eu achei interessante isso, eu não costumo pesquisar muito sobre caças bruxas, mas eu fiquei pensando, realmente é assim? Realmente existe essa questão de que
a caça às bruxas ela é vista como um fenômeno antigo, que não acontece mais, a caça às bruxas realmente é uma coisa que começou a ser pesquisada agora e não era antes, tá meio dicotômico para mim isso que ela quer passar, sabe? Porque uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra, pelo menos eu tô entendendo dessa maneira. Aqui ela tá falando que a historiografia, ela... Nesse mesmo parágrafo, eu acho que para mim eu consigo tirar duas conclusões, isso é exatamente o que eu falei, tipo assim, que ela diz que a historiografia lida com a caça às bruxas como um fenômeno antigo, sendo que ele é atual, e ao mesmo tempo de que antigamente não se dava tanto valor a isso e agora estão dando, sabe? Mais ou menos isso. Aí, ó, continuando, né, no parágrafo de baixo da mesma página. Se aplicarmos, no entanto, as lições do passado ao presente, nos damos conta de que a reaparição da caça às bruxas em tantas partes do mundo durante a década de 1980 e 1990 constitui um sintoma claro de um novo processo de acumulação primitiva, que significa que a privatização da terra e de outros recursos comunais, o empobrecimento massivo, o saque e o fomento de divisões de comunidades que antes estavam em coesão tem voltado a fazer parte da agenda mundial. Então, ela literalmente finaliza o livro, né? Porque é a penúltima página do livro, meio que jogando a teoria dela de novo, né? Aquela teoria de que da acumulação primitiva. Ela joga aqui de novo, tipo assim, ó, gente, tá acontecendo outra acumulação primitiva, né? E aí ela finalizamos o livro. Eu acho que é isso, né? O que ela tentou passar nesse capítulo. É um capítulo interessante. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei fissurada nesse capítulo. Eu queria saber que caça às bruxas do Brasil, que era essa, que eu não sabia, que aconteceu nos anos 90, que é isso. Eu lembro que eu até tinha cogitado fazer a minha IC em relação a isso, mas não sabia como, né? Mas enfim, eu acho que é isso. E agora eu vou passar a palavra para a Laís. Bom, antes de fazer uma pergunta aqui, me veio na cabeça logo que eu comecei a primeira parte. Gabi, eu também li ontem à noite e reli de novo. Então, tipo, foi aos 45. Você estava falando aí da impressão que o último capítulo ela abre de novo, né? Como se tivesse acontecendo uma nova acumulação. Ela fez esse outro livro aqui, eu não sei se vocês conhecem. Esse daqui, ela aborda só sobre caças bruxas atuais. Né? Eu tenho as ressalvas, como sempre, mas é nesse livro aqui. Mas, enfim, o que me veio à cabeça é que, logo no começo, ainda na introdução do capítulo, ela vai falar assim que esse translado da caça às bruxas para a realidade da América colonial foi uma forma de diminuir a resistência anticolonial e anticapitalista. Ela coloca isso na 382. Mas esses dias a gente estava até conversando numa disciplina minha do mestrado sobre, afinal, o que, e eu acho que isso que ela não discute, é evidente que ela não é historiadora, mas o que ela está entendendo por resistência aqui, né? É isso que eu pergunto a vocês, assim, porque a gente estava debatendo que tipo de resistência ela está falando. É uma resistência ativa, realmente? É uma revolta, etc e tal? Ou não? Uma resistência mais nos moldes de Foucault, que está ali no cotidiano, enfim, nesse tipo de situação. É isso que eu fiquei me perguntando. O que ela está entendendo por resistência aqui? E quando ela fala resistência anticapitalista, o que ela entende por isso, né? E outra coisa também, aí não seria nem a pergunta, mas algo que novamente eu toco na tecla, é que ela vai falar de América Espanhola, né? América Espanhola. Ela vai falar das situações dos indígenas ali, incas, astecas, e a realidade do Brasil, né? Ela cita lá no final, como a Gabi bem colocou, mas ela tá falando do Brasil atual. E aí? Né? São esses dois questionamentos que eu levantei na hora que eu tava lendo, gente. Maria Clara, pode falar. Eu não sei se eu estou viajando, eu espero que não. Mas nisso que a Laís falou, eu acho que a Gabi também falou um pouco sobre isso, na questão do Brasil, porque realmente foca na colônia espanhola. E eu tô dando spoiler para a Flávia, né, da resenha de material didático que eu fiz, eu não sei se ela não deve ter corrigido ainda, mas no material didático que eu analisei, tem uma parte que fala sobre a resistência negra aqui no Brasil. E eu achei interessante que escolheu a palavra para falar que as práticas religiosas que usavam como resistência envolviam lançar feitiços para ocasionar
enfermidades. Então, eu acho que eu gostaria, na verdade, de estudar um pouco como é que foi aqui no Brasil, para saber se eles envolvem, se... Porque eu critiquei falando que é meio que estereótipo um pouquinho as religiões africanas, né? Mas eu gostaria também de estudar um pouquinho sobre como foi isso, se isso era visto como bruxaria ou algo do tipo, sabe? Se trazia, falava, essas práticas, religiões africanas, eles colocavam essa conotação para que pudesse ir contra essa resistência. Eu não sei se fez sentido. Eu não sei se fez sentido, acho que fez, né? Acho que era isso mesmo, porque realmente eu acho que quando se fosse concentrado aqui na colônia do Brasil, eu iria abordar mais sobre a resistência africana, né? Eu queria saber se se colocavam essa relação nas religiões africanas. Acho que agora deu para entender melhor. Pode Maria, falar, Laís. tem muita pesquisa que fala justamente disso, sobre a resistência negra por meio de usos mágicos, né? E eu acho que você levantou um ponto interessante também, porque ela tá falando de indígenas, ela não fala dessa questão dos negros, né? E isso é muito forte no Brasil. E hoje em dia quando a gente fala essas pesquisas históricas, eles não usam necessariamente o termo caça às bruxas, né? Um conceito hoje em dia que chama práticas mágico-religiosas. Então, seria justamente isso. A igreja, não que somente a igreja vai lá e demoniza essas religiões, essas práticas mágicas, né? Porque também a igreja consegue inculcar na cabeça das pessoas que aquilo é demoníaco, né? Então, há nos termos do Ginsburg, há uma circularidade ali. E aí, esse termo práticas mágico-religiosas é interessante porque ele, ao mesmo tempo, ele não nega que eram práticas mágicas de diferentes religiões que chegam no Brasil, de matriz africana, mesmo de matriz indígena, né? Então ele não nega nessa questão da religiosidade, mas ao mesmo tempo é uma prática mágica, né? Então é interessante esse conceito, porque o próprio termo bruxa, nos casos do Brasil, quase ele não aparece. O que vai aparecer é feitiçaria, artes mágicas, na própria legislação. Por exemplo, quando a gente pega regimentos da Inquisição ou constituições da igreja, não aparece o termo bruxa ou bruxaria. É sempre esses dois termos, artes mágicas, feiticeiro, feitiçaria. Então, é algo também para se atentar, já que a gente está trabalhando. Quando a gente é historiador, a gente tem muita essa preocupação com conceito, questão teórico-metodológica, então é uma coisa para a gente se atentar também. Pessoas que estudam sobre isso, acho que vocês já devem ter lido. A Laura de Mello Souza trabalha com isso. A Marina Mello de Souza, historiadora também, acho que é prima da Laura, trabalha com isso também. O Palota, acho que foi o Palota que chegou até a passar um texto em África, história da África, com a gente sobre isso, se eu não me engano. Agora eu não estou lembrada. Mas é algo que tem pesquisa já e eu senti falta aqui a hora que ela estava debatendo, né? E aí, isso eu acho que vai de encontro com a pergunta que eu fiz, porque aí entraria numa resistência cotidiana, não necessariamente uma resistência ativa, que envolve revolta, envolve armamento. Acho que tem esse tipo de diferença, sabe? Mas legal, esse comentário seu, Maria, é isso aí mesmo. Maria Clara, que legal, né? Que você pegou, analisou um material assim que teve essa vertente. Eu estou trabalhando com o PIBIC Ensino Médio, né, que começou esse semestre, com uma aluna do terceiro ano de História, não, do segundo ano de História, que está trabalhando 2 quadrinhos, que é o Cumbi e o Angola Janga. E a gente começou pela análise do Cumbi, e são várias historinhas com muito pouco diálogo, mas muita arte gráfica, cada uma sobre uma história diferente de escravizados, seja dentro da senzala ou no trabalho cotidiano ali que eles tinham. E tem uma história específica que eles trazem, que o autor traz ali, que é exatamente uma relação com objetos mágicos que os africanos tinham, ou trazido de lá, mas poucos conseguiam, ou ter feito aqui. Então eles tinham muitos fetiches que eram esses pequenos ícones, né, pequenas imagens que eles esculpiam. Então, isso era muito visto pelo português aqui como bruxaria, feitiçaria. E até hoje, quando a gente fala sobre religião africana no geral, se você pegar até as mais conhecidas no Brasil, que é Candomblé e a Umbanda, que é uma dissidente, né?
o povo ainda acha que é feitiçaria, que é bruxaria, quer dizer, não entende nada. E aí, se você fala em voodoo, então, né, o voodoo, nossa senhora, a galera começa a arrancar o cabelo achando que tá, né? E assim, é claro que são práticas diferentes do que o cristianismo tá acostumado. Então, eu acho que uma das riquezas que esse livro traz, veja, gente, eu não gostei do livro, tenho muitas críticas a ele, mas claro que tem coisas boas, né? Então, uma das riquezas que ele traz é exatamente mostrar que existe, como diria o Sartre, o inferno são os outros. O problema está sempre no outro, o outro que é diferente de mim, que faz coisas que não são iguais às que eu faço. E isso vai ficar muito evidente quando a gente tem a colonização da América, né? Então, e quando vai para a África, então aí pronto, porque é o outro que é totalmente diferente de mim em todos os sentidos, inclusive na cor da pele, né? Então, isso justifica os piores, as piores torturas, os piores preconceitos, os piores genocídios, né? Então, acaba entrando disso um pouco aí. Então, aí respondendo a Laís, né, no quesito de resistência, realmente eu vejo várias falhas na forma como ela escreve, porque ela não é historiadora, então é muito difícil isso, né, pessoal, para gente que tem metodologia, que a gente sabe como é que faz uma pesquisa, olhar para um livro desse que está cheio de falhas metodológicas. Parece que assim, tá bom, ela tirou isso de onde? Por que ela não continuou explicando o que ela está falando? Então é isso, ela cita o Brasil, cita a África, mas cadê? Cadê a referência? Cadê a base? Aí você vai olhar a bibliografia, tem um monte de coisa, mas ainda assim tá faltando, né? Então, no quesito resistência, acho que isso fica bastante ambíguo nesse sentido, né? Bastante ambíguo. Super carência de fontes, total. E aquele problema que a gente identificou há 2 semanas, que é das imagens, que ela joga lá no final, mas ainda assim ela só coloca o nome de onde foi retirado, não põe o nome de quem que fez, de onde que é e nada disso. Então, assim, não adianta nada você colocar uma referência que está incompleta também. Sobre essa questão das imagens, Flávia, só um ponto, tá? Depois você já volta a falar, desculpa te interromper. Eu, assim que a Laís estava falando, eu estava pensando nisso. Tipo assim, ela não fala do Brasil, mas ela coloca várias figuras que eram feitas sobre o Brasil, para falar sobre a América Espanhola. A gente é América Portuguesa, mas ela pega essas imagens nossas que foram produzidas aqui para falar de lá. Tipo, não faz o mínimo de sentido. Exato, gente, assim, e por isso que eu vejo esse livro, é claro que ele é importante, foi bom a gente ter lido, mas é, esse é um dos problemas, esse tipo de livro vai para a galera que não entende como é fazer pesquisa, que não entende de fontes, que não entende nada e vai achar que está tudo bem. E isso é um problema que a gente na história luta muito contra, do tipo, tá, não é assim que você elabora um pensamento crítico, não é assim que você elabora uma metodologia histórica. E beleza, você quer escrever sobre o assunto, você tem que entrar dentro dos padrões, senão não tem como. Vai receber muita crítica, mas o problema é que, no geral, o pessoal romantiza muito as coisas. Então, eu tô lendo um livro sobre bruxa, então olha só como eu sou super pra frente, ou como eu sou super feminista. E beleza, tudo bem, você pode ser, mas cadê a crítica? Né? Você tá entendendo o que você tá lendo? Né? Você tá entendendo que até certo ponto talvez você as verdades estejam pela metade no livro? Né? Eu acho essa questão muito interessante. Eu vou voltar numa coisa que a gente conversou lá no primeiro Clube do Livro, da Apologia da História, quando a gente fala que a diferença de maturidade nossa quando a gente lê um livro pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu amei, assim, eu falei, gente do céu, fez assim, na minha cabeça. Eu lembro que eu fiz uma resenha para Lourdes e eu tava super nervosa falando, isso foi no segundo ano de faculdade. Falando assim, gente, todo mundo tem que ler esse livro. Esse livro aqui quebra padrões, ele quebra tabus, entendeu? Eu defendi esse livro com todas as minhas forças. Tanto é que esse ano, quando eu comecei a estudar um pouco mais a teoria feminista, eu falei assim, eu vou reler esse livro, porque eu lembro que esse livro aqui era babado, esse livro aqui é foda.
E aí, tipo assim, eu percebi o como que eu amadureci, não só como pessoa, mas também como historiadora. O como que o olhar que eu tenho crítico agora para ler qualquer coisa é muito diferente. E assim, eu dou os parabéns para quem está aqui, né, do primeiro, segundo, terceiro ano de história. Gente, vocês estão de parabéns de estar aqui, porque vocês estão tendo esse contato já, agora, entendeu? Eu demorei 4 anos para perceber. Vocês estão já percebendo agora. E outra coisa, uma questão interessante, é que fica aquela pergunta, né? Quem não é historiador pode fazer história? Porque quando a gente vê alguém que não é historiador fazendo história, olha só tudo que acontece, né? Mas em minha defesa, não, né? Em defesa dos não historiadores que fazem história, eu amo Laurentino Gomes, gente. Nossa, ele é muito bom mesmo. Eu curti demais. Eu li só um livro dele, mas eu achei assim babado. Então, existem casos e casos, né? Laís, pode falar. O Funari elogiou o Laurentino Gomes. Naquele dia que ele estava no encontro lá, ele falou, olha, gente, é isso que está faltando os historiadores, e ele está fazendo isso, né? Ele deixou isso bem claro, isso veio da fala do Funari, então acho que, né, é isso que está Sim, faltando. Laurentino Gomes é didático demais. Nossa, delícia Eu ler as sei, coisas dele. sim. Sobre essa questão das imagens, tem um livro, acho que vocês já devem ter visto, meninas, é de uma socióloga, ela tá super famosa agora, a Isabelle Anchieta. Então, quando eu li esse capítulo da Federici, me lembrou muito ela, porque ela vai fazer a análise de imagem, tá? Então, ela 3 livros, eu só li o primeiro, que é justamente a questão das imagens de Sabás e a questão da mulher indígena. Então, ela vai pegar imagens da Europa, sobretudo do Hans Stenden, enfim, e ela vai falar assim, a ideia dela, né? O que eu acho preocupante também é essa questão do agenciamento, também os limites desse agenciamento, ou seja, os limites dessa resistência, que eu acho que às vezes também vai além daquilo, né? Fala que tudo era resistência, tudo era agência e tem seus limites. A hipótese dela no livro é a seguinte, que a partir dessas imagens do Hans Stenden e tudo mais, eles pintam as mulheres indígenas fazendo referência às figuras das bruxas na Europa. Então, a gente vê mesmo, realmente, tem muita, dá para a gente fazer essa análise a partir de do olhar amplo das pinturas, enfim. Mas, e aí ela fala assim, mas olha, mesmo que as mulheres ali estejam sendo representadas de uma forma negativa, estereótipo e tudo mais, aí a gente consegue observar muitas vezes um protagonismo delas, por exemplo, nos rituais de canibalismo, de antropofagia. É isso a ideia dela. Beleza. Só que na hora que a gente vai ler o livro dela, é a mesma coisa da Federici. A gente sente falta de fontes e de uma argumentação mais sólida, mais visível, para ela sustentar a hipótese dela. Às vezes a Federici consegue, mas ao mesmo tempo ela deixa estar, ela cita um espaço só e não vê o outro espaço. Enfim, essa mesma situação. E aí, outra ideia dela é a seguinte, né, que eu acho assim, eu não sei se isso é um acréscimo, eu acho que quem trabalha mais com imagem, a Flávia entende melhor que eu, com toda certeza. Mas ela fala assim que o caldeirão, que a gente está acostumado da bruxa, ele só vai aparecer nas pinturas europeias depois do contato com os povos indígenas. Porque até então as pinturas de bruxa de Sabá era uma panela, não um caldeirão em si. É isso a ideia dela, né? Enfim, eu fico com as mesmas ressalvas quando eu li o livro, eu fiquei com a mesma ressalva da Federici. E essa questão atual da bruxa, que a Gabi comentou a hora que ela estava explicando, eu acho que eu sinto falta da Federici, ela fala das caças bruxas atuais, mas ela esquece que a figura da bruxa ao longo do século XX, gente, teve a histeria, né, que foi comparado à questão da bruxa, para tentar dar uma explicação real, racional para caça às bruxas. Os filmes, gente, a construção muito da figura da bruxa que a gente tem atual, eu acho que a Flávia fala melhor que eu, é muito dos filmes de terror, assim, aquela questão da bruxa feia, velha, é muito atual para nós historiadores, e ela não fala sobre, ela só vai falar realmente, literalmente, da caça às bruxas. E ela não fala dessas outras construções discursivas. Né? E isso tanto nesse livro aqui, quanto no outro que ela fez.
Não, então, já que ela está falando de bruxa, e aí? E o século XX, que foi tão forte na construção dessa imagem, né? Sobretudo pelos filmes de terror, etc e tal. Ai, que legal, Laís. Com certeza, não, eu concordo contigo. Eu estou tentando puxar pela memória aqui em relação às imagens que a gente tem na história da arte de bruxas. E assim, na pintura em si, não tem tanta coisa. Na pintura, o que a gente vai ter talvez são gravuras, né? Principalmente gravuras medievais. E realmente, puxando pela cabeça aqui, eu acho que eu não lembro de ter visto muito caldeirão mesmo, né? Então pode fazer sentido isso. Mas a gente precisa analisar um pouco mais a fundo. Agora, também senti falta, né, dessa análise aí em relação aos filmes e a gente tem todo o imaginário construído em torno da bruxa como uma figura mitológica e como toda figura mitológica a gente constrói da maneira que vai mais impactar. E aí o cinema fez isso muito bem, né? Você começa lá pelo, sei lá, tem alguns filmes lá do começo do cinema que falam um pouco sobre isso, mas sei lá, talvez a primeira bruxa famosa da história do cinema seja a Bruxa do Mágico de Oz. Que a gente tem a bruxa boa, a bruxa má. A bruxa má é horrível, né? Então, assim, claro, ali já é 1930 e pouquinho, então já tem uma imagem bastante consolidada. Mas eu acho que a gente está passando no cinema agora uma revisão da bruxa mesmo com os filmes mais novos, como eu já citei para vocês. O próprio filme A Bruxa, que é um dos meus favoritos, que vai retratar isso a partir de autos. Então, tudo que está colocado ali no filme tem bases históricas, isso é muito interessante. Quando o filme termina e coloca lá que foi baseado em fatos reais no sentido de documento, você fala, meu Deus! Mas calma, são documentos de narrativas de pessoas durante o início do século XVIII. XVIII não, XVII, né? 1600 e pouco. Então, e aí é muito legal, né? Porque a partir disso a gente tem um pouco mais de uma visão de como é que as pessoas tratavam disso à época ali nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que o mais importante para mim talvez seja hoje parar com essa romantização. Mas aí o que acontece? Há pouco tempo, eu até ia mandar no grupo e esqueci de mandar. Eu vi a revista Trip. A Trip? Não, TPM, perdão. Revista TPM, que é Trip para Mulheres, né? Por isso que ela chama TPM, fez uma reportagem longa sobre as bruxas contemporâneas. Então, depois vocês podem entrar no Instagram da TPM e ver. E aí, assim, gente, a romantização continua a mesma. Nós vemos mulheres de cabelos longos e brancos, vestidos esvoaçantes, né? O contato com a natureza. E aí, tudo bem, né? Eu conheço gente Wicca e tem, obviamente, esse contato com a natureza e ele é extremamente importante, mas do quanto tudo isso não é uma construção, né? Para você perdurar certas questões, tipo, não, eu sou bruxa, então eu tenho que ser dessa maneira, né? Mesmo sendo uma bruxa do século XXI. Poxa, não sei, vamos ver como é que é, né? Oi, Samira. Na reunião passada eu falei desse livro aqui sobre contos de fadas, que é comentado e ilustrado. Aí eu peguei aqui para olhar, tem várias imagens. E eu tô aqui no conto do João e Maria, e a retratação que tem são vários autores, sabe? São vários pintores, quer dizer, diferentes pessoas que fizeram as imagens. Mas essa retratação, pelo menos nesse conto, é sempre tipo, igual ela tratou no capítulo anterior, de uma bruxa feia, velha, sabe, nariguda. E eu queria mostrar para vocês, só que eu acho que eu não vou conseguir, por causa. Aqui tem um. Tá focando, meninas? Aqui tem um. Tem outro aqui também, outras duas imagens. E é sempre essa construção de uma bruxa feia, velha, malvada, que vive na floresta, sabe? Então, eu peguei esse livro para mostrar mesmo as imagens. Eu não tô achando outras. Como é que eu vou procurar? E nariguda, né? Queria saber por que o nariz da bruxa tem que ser Sempre. tão grande.
Qual que é o problema, gente, das pessoas com nariz grande? Porque teoricamente é feio. Teoricamente, veja, a gente tem padrão de beleza e as mulheres buscam um narizinho pequenininho e arrebitado o tempo todo. Então, teoricamente, um nariz grande é feio, que é bem mentira, né, pessoal? Porque tudo é uma questão de harmonização do seu rosto, né? Sim. E isso é muito louco, porque a gente cresce com essa imagem, porque isso é um livro de contos, e contos infantis, né? Por isso que eu queria ler com vocês O Grande Massacre dos Gatos, que vai falar sobre essa desconstrução das histórias infantis, né? Ah, mas ano que vem a gente tem o quê? Uns 5 clubes ainda para fazer? Olha, gente, eu acho que vai continuar. A Larissa não tá aqui hoje, mas ela já me pontuou. Eu não respondi para ela porque era feriado, mas ela já pontuou o interesse em continuar. Nós temos 3 pessoas do 4º ano. É um começo, né? Então, eu acho que assim, eu tenho que conversar muito ainda com o terceiro, o segundo, e o que vai ser o segundo, que é o primeiro hoje, né? Para ver se a gente dá continuidade, porque tem que ter fôlego, né? Não, né? A gente precisa ter comprometimento e tal, então vamos ver, mas eu acho que continua assim. E vocês vão poder participar, né? Óbvio. Sim, inclusive eu queria assim, né? Tipo, eu gostaria muito de continuar também. Tanto é que, nossa, desculpa o caminhão, mas eu vou usar da justificativa de que já que eu vou fazer a pós da ida ao Sagrado, vou continuar na Sagrado, então eu vou continuar enchendo o saco, né? Então, e eu já tenho, assim, muitas ideias para os clubes do próximo ano, e tanto é que vou até comentar aqui para depois a gente levar para o nosso grupo de mediação, que eu queria marcar uma reunião esse ano ainda para a gente discutir os rumos iniciais, né? Algumas coisinhas já para o ano que vem, pelo menos a gente definir alguns meses, os meses que o clube vai acontecer. Samira? Eu só queria falar que eu continuei procurando, e agora é sobre o conto da Rapunzel. E tem 2 imagens que eu também queria ler a descrição, que chama atenção. A primeira é essa daqui. Calma, essa daqui. Dá pra ver? E eu vou ler a descrição agora, que fala sobre a mãe da Rapunzel, né, que era uma feiticeira, e tá escrito assim: a feiticeira assusta o homem à procura de Rapunzel para sua mulher. Uma megera horrenda e de senho franzido. Ela estende uma mão retorcida para deter o intruso. As árvores firmadas como estacas no jardim sugerem uma mulher empenhada no crescimento correto do que está sob a sua supervisão. E assim, a imagem de uma mulher bem feia mesmo, mas seguem aqueles traços de uma pessoa velha, sabe? Enrugada, de nariz grande. E tem outra, que é essa daqui, ainda de Rapunzel. E a descrição é: uma feiticeira monstruosa, com melenas desgrenhadas e nariz deformado, empunha uma enorme tesoura com que cortará a longa trança de Rapunzel. Aí passa um pouquinho e fala assim: a força dessa ilustração deriva em parte do impressionante contraste entre as linhas simples e fluidas do vestido da menina e as feições grotescas no corpo da velha. Era essas 2 aqui que eu encontrei mais, do resto teria que procurar. Mas, tipo, o que eu me lembro, as outras ilustrações dos livros seguem mais ou menos essa estética. Sim, eu lembro até que eu comentei na sessão passada desse Imaginário das Bruxas que quando a gente fala de bruxa, eu lembro daquela bruxa do pica-pau, né? E quando a gente fala de mago, eu lembro do Mestre dos Magos. Então, a diferença de construção. Laís, pode falar. É bem isso mesmo, Gabi, essa diferença. E a Flávia falou do Grande Massacre. Eu não sei, eu posso estar errada, eu nunca discuti muito os contos de fada, mas pelo aquele livro a gente pode ver o quanto a construção dessa figura da bruxa de nariz feio, enrugada, etc e tal, eu vejo que tem gravuras que retratam essa imagem, mas eu vejo que é muito atual também, assim, digo, século XIX para frente. Por quê? O Grande Massacre de Gatos, o Robert Darnton, e
E quando eu li aquele Mulheres Correm com os Lobos, acho que as meninas já leram, o dia que vocês forem ler o Robert Darnton, vocês vão falar, gente, calma lá, Mulheres que Correm com os Lobos tem muita coisa assim ali que não dá para engolir, porque eu discutia isso muito com o Rodrigo. E falava, Rô, eu tô lendo tal, mas assim, eu tô sentindo uma falta de uma questão sólida histórica, porque ela vai falar dos contos de fadas, etc., da mulher lobo, ela fala às vezes da mulher bruxa, mas eu falo, Rô, eu entendo que ela ali ela é uma psicanalista, ela tá indo por uma análise diferente, mas eu sinto falta de uma análise histórica, porque para quem já leu o Robert Darnton, O Grande Massacre de Gatos, ele vai falar assim, olha, gente, os contos de fadas aqui, quando a gente pega eles, claro que a gente não tem o contato direto com o que era a oralidade, mas a visão dele, o que ele defende é que retratava muito a realidade de fome dos camponeses. Né? Então, ele dá uma sustentação histórica. Né? Então, retoma aquilo que a gente fala, né? Nós, historiadores, sempre temos essa preocupação de contextualizar as coisas, as nossas fontes, que muitas vezes os outros pesquisadores não têm essa preocupação, mas, assim, em parte deveriam ter. Né? E eu discuto muito isso com o Rodrigo. Ele fala, não, mas você tem que entender, ela é uma psicanalista e tal. Eu falo, não, Rô, eu entendo, ela tem outra pegada, mas ainda assim, a gente é historiador, mesmo que a gente tenta desfocar, a gente fica ainda com esse incômodo. Né? E eu vejo, e por meio do Robert Darnton, a gente vê muito o quanto essa figura da bruxa é atual. Porque ali a Bela Adormecida, eu nunca vou me esquecer dessa versão, porque são várias versões, que a Bela Adormecida nada mais for que ela foi estuprada, e ali teve filhos, e os filhos comeram ela enquanto ela estava dormindo. Então, a visão do Darnton é a fome, né? A fome que eles passavam. Então, é claro, é uma interpretação dele, mas você contextualiza e tira esse lado romântico das históricas que a gente sabe muito que foi construído no século XIX, né? Quando teve os contos dos irmãos Greens, etc. e tal. Eu só consigo concluir que, meu Deus, como a história é uma delícia, né? É maravilhoso. Nossa, Como que a gente consegue perceber as coisas, né? A gente puxa muito sardinha pro nosso lado, né? Mas merece, né? Sim! Muito bom, meninas e menino. Gente, eu acho que é isso então. Poxa, foi muito legal hoje, foi muito rico. A Lourdes mandou mensagem dizendo que realmente não ia conseguir. E, pois é, né? Historiador é chato. Imagina, em que lugar do mundo, né? E é isso, pessoal. Então, acho que a gente encerra hoje, assim, muito bem. Acho que todo mundo muito feliz de ter lido. Acho que o mais importante não é ler e gostar, é ler e discutir, certo? Você pode não gostar, mas vamos entender por quê, vamos entender onde estão os erros, ou o que que é bom, né? E eu também acho sensacional que tenha gente do primeiro e segundo ano participando, terceiro e quarto é obrigatório, mas primeiro e segundo Também ano acho. é chuchuzinho, assim, né? Muito bem, gente. Vamos tirar nossa foto. Quem puder ligar, Vamos. liga. A gente pode tirar uma foto segurando o livro, todo mundo? Pode. Eu Quem tiver acho tão livro, claro, legal. mas é claro que vai pegar. Quem tiver o livro, ótimo. Espera que eu só vou parar de gravar. Tchau para quem vai ver a gravação. A palavra-chave, gente. Quase. Cancelei. Palavra-chave. Qual que é a palavra-chave? Meu Deus, alguém fala uma palavra-chave, por favor? Caldeirão. Okay. Caldeirão. Caldeirão tá ótimo. Beleza. Caldeirão. Fechou. Agora sim, tchau para quem acabou de ver a gravação e a gente vai tirar a nossa foto. Peraí, tô tentando ligar a câmera ainda.